Minha diretoria Internacional 3, ou Alan Patrick 3, Atlético Nacional 0 no Gigante da Beira-Rio. Cara, partida emblemática, grandiosa e pra gente começar a ter rumos na Libertadores. Eu já havia dito aqui, eu tava inclusive fazendo uma live quando jogou Atlético Nacional e Nacional do Uruguai. Eu tava assistindo o jogo e fazendo uma live aqui. Durante a live eu comentei algumas vezes, falei, caraca, que puta baile do Atlético Nacional. Pô, mas que puta baile, mas caraca, só dá Atlético Nacional. Falei, bom, eu não sei se o Nacional tá muito mal ou se o Atlético Nacional tá jogando muito, mas aquele jogo foi uma aula do Atlético Nacional. Vamos esperar a segunda rodada. Na segunda rodada, o Bahia foi jogar contra o Nacional ontem, eu assisti o jogo e realmente o Nacional tá bem longe de ser o Nacional do Uruguai que a gente tem medo de jogar lá, que é um time, né, tradicional, forte e tal. Não é sombra desse time. O Bahia não ganhou só por causa disso, o Bahia também tá muito bem. Mas o Internacional contra o Bahia no primeiro jogo, esse jogo eu não vi, só vi os melhores momentos, e é um resultado normal. O Inter foi lá, conseguiu um empate, tal, o Bahia em casa, estreia, Libertadores, tudo dentro do contexto. E o Inter vem jogando bem no campeonato o ano inteiro, né? O Inter empatou 2 jogos com o Grêmio, e o primeiro jogo a estreia do campeonato, acho que o Aimoré, alguma coisa assim, do Gaúcho. Depois do Campeonato Brasileiro empata com o Flamengo fora, empata esse jogo com o Bahia, o restante ele ganhou todos. Então, porra, e perde o amistoso pro México, que pré-temporada. Jogos válidos, o Inter ganhou todos. Falei, pô, o Inter tá mostrando e mostrou no Maracanã contra o Flamengo um time extremamente consistente, é um time que há muitos anos vem passando muito perto, vem ficando por um detalhe de conquistar um grande título e esse título não vem. Uma hora vai ter que vir. E aí o Inter vai jogar com o Atlético Nacional. Cara, esse jogo é um dos jogos que me gerou mais interesse em assistir nos últimos meses aí, porque realmente um time que começou muito bem, outro que tá há alguns anos construindo algo que tá na hora do Inter voltar a ser campeão. Então vamos assistir. E eu fiquei muito impressionado com os dois times. Eu fiquei muito impressionado. Não se engane com o resultado do jogo, porque ele é mentiroso. O resultado do jogo é uma circunstância do meio para o final do segundo tempo. O jogo foi extremamente equilibrado, extremamente duro. Os dois times atacando muito bem. Os dois, curiosamente, pelo mesmo lado, né? Hoje o Wesley jogou muita bola. E o cara que foi expulso lá, que me fugiu o nome dele agora, do Atlético Nacional, ele tem um nome difícil pra cacete, rapaz. Como é o nome dele aqui, ó? Inestrosa. Era o melhor jogador em campo, inclusive, na hora que ele foi expulso. E tem um jogo até o momento da expulsão, né? E tem outro jogo depois. Com 5 minutos do segundo, termina o primeiro tempo, com os dois times muito velozes, muito organizados, jogando uma grande partida de futebol. E você tem um Atlético Nacional até um pouco mais agressivo do que o Inter, quando ele consegue ter a bola no ataque. O Inter um pouco ali confuso, sem saber muito bem como é que saía, mas o Inter também criava as oportunidades dele. Jogo bem jogado dos dois, mas que podia dar qualquer coisa. Aí sai um pênalti pro Internacional, que foi pênalti. 1-0, gol do Alan Patrick com 5 minutos do segundo tempo. Com mais 15 minutos, ainda que a partir do lance do gol o Atlético Nacional tenha reagido fortemente, tenha tomado o controle da partida e ali se desenhava um jogo mais difícil, né? Principalmente o cara que foi expulso, não vou falar o nome dele de novo que eu vou esquecer, o próprio cara que foi expulso, causando um puta de um inferno em cima do Bernabé. E aí o Atlético Nacional comete um erro numa saída de bola do Internacional, ele dá uma entrada mais dura, o VAR chama e ele é expulso. É uma expulsão justa? Cara, ele dá um carrinho que não precisa, que correu risco e tal, é uma expulsão justa, entendeu? Não é um lance de um soco na cara, não é isso, mas é um carrinho que não precisava, pegou por trás, ele podia ter machucado, uma expulsão justa, deu mole. E ali acaba o jogo, ali vira outro jogo, você esquece tudo que a gente tá vendo até aqui, e ali vira outra partida de futebol. Porque até aquele momento o jogo era extremamente equilibrado e qualquer um dos dois poderia sair na frente e tal. O Inter já com 1-0, eles com um jogador a menos, um jogo extremamente duro, extremamente disputado no detalhe, obviamente que não tem mais espaço para ser um duelo por igual. E dali para frente o Atlético Nacional não faz mais nada. O Inter domina o jogo, começa a tocar a bola, tem outro pênalti, esse segundo eu não daria. Eu sei que tem um contato e tal, mas eu achei meio over o segundo pênalti, mas poderia ser dado, não tem nada de absurdo para lá e para cá. Pênalti 2-0 e logo depois o Alan Patrick ainda recebe uma linda jogada também e recebe a bola na entrada da área e faz o terceiro gol do Inter para finalizar. Jogada do Aguirre. O Inter mostrou, primeiro, consistência para disputar a Libertadores da América em alto nível, embora ela seja longa pra caramba e pode mudar as coisas durante o ano, mas neste momento altíssimo nível. E o adversário também mostrou um nível muito alto. Vou além. De todos os jogos que eu assisti na Libertadores até agora, da primeira e segunda rodada, ninguém jogou o que Atlético Nacional e Internacional jogaram. O Inter hoje e o Atlético Nacional hoje e no primeiro jogo.
O Inter no primeiro jogo contra o Bahia eu não assisti. Né? Mas também dizem que não foi nada disso, né? Pelo que eu vi nos melhores momentos, o domínio foi maior do Bahia do que do Inter. Esses dois times mostraram até agora uma credencial. Aí você vai falar assim pra mim, mas Rica, o Racing na primeira rodada também passou o trator lá, meteu uma paulada lá no Fortaleza e ficou até feio. Pois é. Aí o que aconteceu com o Racing? Tava jogando até agora há pouco, deixa eu ver até quando terminou o jogo, tava 2-0. O Racing hoje já foi jogar dentro de casa e já se enroscou. Já tava 2-0, perdeu para 2-1 pro Bucaramanga. Então assim, o fantasma do Racing que pintou na Recopa e agora no começo também, pera, segura, né? Porque aconteceu um resultado ali que não é muito comum. Você não perder um jogo desse não é nada comum. Assim como o Flamengo também perdeu, não é nada comum e você não pode descredenciar o time, mas futebol bem jogado, consistente, 90 minutos, buscando gol, com velocidade, consistência defensiva. Inter e Atlético Nacional fizeram hoje um jogo que os credencia a colocar eles na listinha de, ó, daqueles que a gente fala, aqueles 5, 6 que podem chegar numa final, pode botar os dois ali. O Inter a gente já sabia, né? O Atlético Nacional, cara, se mantiver isso aí e jogar desse jeito o restante do ano, o Atlético Nacional é muito competente, rápido, forte, brigador, contra-ataca com muita velocidade e quando tem a bola para atacar não é aquele time otário que só sabe ficar lá atrás e contra-atacar, não. Quando ele tem que partir para cima, ele também tem jogada. É um time muito qualificado, muito rápido, bom trabalho do treinador, que eu não lembro nem o nome dele, mas bom trabalho, acho que é argentino, né? Bom trabalho do cara, porque o time do Atlético Nacional é outro time em relação ao time que nós vimos no ano passado, e eu gostei demais. Então, hoje, acho que nós assistimos dois times que podem ir muito longe nessa Libertadores. Para mim, até agora, os dois melhores times, e para mim, disparado, esse foi o melhor jogo da Libertadores até agora. É muito cedo, são 2 rodadas, mas, né, são 2 rodadas cheias, e esse, para mim, o melhor jogo com sobra da Libertadores até agora, pela qualidade dos dois times. O Alan Patrick voando aos 33 anos, um Alan Patrick que é daquele jogador, parece tipo o Miller, lembra? O Miller jogou muito bem a carreira dele inteira. O Alan Patrick também sempre foi bom jogador, mas nunca foi uma estrela. De repente, aos 32 para 33 anos, ele achou uma posição G de jogar, se encaixou e passou a jogar muito mais do que ele jogou a vida dele inteira. Eu tenho uma galera que já, mas o Alan Patrick sempre não. O Alan Patrick nunca jogou a bola que ele joga hoje. Ele tá jogando o que ele sabe e o que ele não sabe, ou o que ele aprendeu. Porque o que esse cara tá rendendo hoje é impressionante, jogando numa função que praticamente a maior parte aí dos clubes ou extingue em virtude dos volantes, ou então mantém como padrão, como único meia criativo do time. Como ele tem o Carboneiro de um lado, o Wesley do outro, ele acaba jogando centralizado atrás do Valência e deu muito certo. E olha que hoje ainda para lembrar que o Valência de um lado, né, do lado esquerdo do jogo, e o Carboneiro do outro lado, não jogaram bem, tá? Então você tem ainda esses dois detalhes, porque eles não foram bem no jogo. Se esses dois tivessem ido bem, o Internacional teria feito uma partida ainda melhor. Gostei demais do que eu vi até agora, e agora eu vou sofrer com o meu São Paulo.